O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Disse a mãe de Jesus aos serventes: fazem tudo o que ele disser. Aleluia, 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 aleluia. Hoje nós celebramos com alegria, como Igreja Católica aqui do Brasil, a festa de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira da nossa pátria, do povo brasileiro. A devoção a Nossa Senhora é uma grande força evangelizadora, uma grande força missionária. Maria continua sendo missionária. Quantas pessoas ela atrai aos seus santuários? Mas ela atrai para Jesus.
ela quer que nós, que temos devoção a ela, sejamos discípulos missionários do seu Filho, sigamos os passos do seu Filho, acolhamos no coração e na vida o Evangelho do seu Filho Jesus. Então Maria sempre nos aponta para Jesus. Fazei o que Ele vos disser. Este, com toda certeza, é o melhor caminho. Então Maria dizendo, fazei o que Ele vos disser, ela está dizendo, este é o melhor caminho para construir uma sociedade civilizada, humana, sem polarização, uma sociedade em que os direitos da pessoa humana são respeitados e promovidos, uma sociedade onde se respeita a soberania do país, a sua democracia. Então fazer o que Jesus diz é o melhor para vivermos numa verdadeira comunhão de irmãos, numa comunhão fraterna, para sermos realmente igreja, povo de Deus. Então, que nós possamos, nós devotos e devotas de Nossa Senhora, possamos realmente acolher a sua indicação de fazer o que seu Filho nos mandar fazer, para que assim não falte o vinho da alegria, da esperança, o vinho da vida nova, para que não falte a alegria em nossas famílias, em nossas comunidades. Fazendo o que Jesus nos diz, não faltará o vinho da paz, da comunhão, da harmonia e da fraternidade. Veja que coisa bonita, que testemunho bonito, pró-vida. A primeira leitura, a rainha Esther, que é a imagem de Maria que intercede por nós. O rei se encantou com a beleza dela e disse, olha Esther, o que você me pedir, eu te darei, ainda que seja a metade do meu reino. Ela não pensou duas vezes em pedir a vida. Eu quero vida para mim e para o meu povo, porque o povo naquela ocasião estava sendo ameaçado de extermínio, de morte pelo rei. E aí Esther então colocou a vida em primeiro lugar. Olha que testemunho, que exemplo. E nós hoje, o que nós iríamos dizer? Será que nós teríamos essa atitude de Esther, de colocar a vida em primeiro lugar, né? Eu te darei o que você quiser, ainda que seja a metade do meu reino, das minhas riquezas e dos meus bens. O que nós escolheríamos? Os bens, as riquezas, os reinos ou a vida? Esses dias o Papa Leão XIV, numa entrevista, perguntaram para ele, o que o senhor acha daqueles que são contra o aborto e são a favor da pena de morte? Ele diz, está errado. Provida não é só ser contra o aborto. Provida é ser a favor da vida em todas as suas fases, em todas as suas expressões. É ser a favor dos direitos da pessoa humana. Provida é defender a vida desde a sua concepção ao seu fim natural. Então, quem diz que é contra o aborto, mas é a favor da pena de morte, não é provida. Quem diz que é contra o aborto e aceita a vida humana ser pisada, humilhada, desrespeitada, não é provida. Então, que Esther realmente nos ajude, seja para nós inspiração, de sermos todos realmente provida, em todas as suas fases, em todas as suas expressões. Qual é a mensagem de Aparecida para nós hoje? A Mãe de Deus se manifestou de maneira simples, sem fato espetacular, sem mensagem especial, mas há uma mensagem bem clara, que brota da própria imagem e do contexto histórico em que ela apareceu
no Rio Paraíba, Nossa Senhora Aparecida nos oferece Jesus. A imagem pequenina é uma escultura da Imaculada Conceição. Ela está grávida, porque a missão de Maria é oferecer-nos Jesus, bendito o fruto do seu ventre. E é nossa missão também, missionários e missionárias de Jesus. Oferecer Jesus, o vinho melhor. Oferecer a proposta de Jesus, o seu projeto para a humanidade, para esse mundo marcado por tantas situações de trevas, que nós possamos também, como Maria, gerar Cristo nesse mundo, nessa sociedade, nas nossas famílias, nos corações das pessoas. Nossa Senhora Aparecida nos une a Jesus. A cabeça vem separada do corpo, como Maria é a imagem da igreja. Tal separação representa simbolicamente o povo de Deus como corpo e o próprio Cristo como cabeça de uma nova humanidade. Nossa Senhora Aparecida nos chama a ser igreja. Foi pescada e colocada dentro de uma barca, símbolo evangélico da Igreja de Jesus. Ela nos convida a viver na igreja, como participantes fiéis e ativos, como missionários e missionárias. Não basta eu dizer que sou católico, porque eu posso ser católico e não ser igreja. É preciso ser igreja, caminhar com a igreja, assumir a sua missão. Nossa Senhora Aparecida nos convida à oração. Tem as mãos postas em oração, revelando o seu papel de intercessora junto a Deus por nós e nos convidando a nos unir a ela em oração. Nossa Senhora Aparecida brota das águas. A água é elemento de vida e de purificação. Ela nos lembra a importância do nosso batismo como novo nascimento. E também esse brotar das águas significa o cuidado que nós devemos ter com a Mãe Terra, com a natureza, com o meio ambiente, com a casa comum, toda uma ecologia integral. Nossa Senhora Aparecida é solidária com os pobres. Deixa-se pescar por 3 pescadores, pobres e trabalhadores. E as casas desses pobres tornam-se o primeiro templo de Nossa Senhora Aparecida. E o primeiro documento oficial do Papa Leão XIV é justamente pedindo à igreja compaixão, cuidado com os pobres, que se coloque sempre do lado dos pobres. E Nossa Senhora Aparecida é solidária com os negros. A cor negra da imagem traduz a solidariedade de Maria com a raça negra, tão injustamente escravizada. Sua cor denuncia o pecado do preconceito racial e anuncia a esperança de libertação. Que sentido tem? Olha a hipocrisia, né? Ser devoto da Mãe Aparecida, Mariama, Mãe Negra, e a gente ser racista, ter preconceito racial. É hipocrisia. Existe aí toda uma cultura, né, racista, preconceito racial que está introjetada. E que às vezes a gente manifesta isso em pequeninas coisas, palavras, às vezes alguns gestos, né? Com toda certeza, o encontro dessa imagem negra foi um aviso do céu. Naquela época, 1717, né, havia a escravidão aqui no Brasil, a mão de obra explorada, a escravidão dos negros, um verdadeiro desrespeito aos direitos humanos. Até dizia que os negros não tinham alma. E infelizmente, né, a nossa igreja
se calou. Não teve uma atitude profética diante da escravidão. Tanto que um bispo da nossa igreja falecido, que era negro, ele dizia: se a igreja tivesse mais da senzala do lado do povo negro, a escravidão não teria sido tão cruel, tão desumana como foi. Porque a igreja estava mais da casa grande, do lado dos donos, dos poderosos. Graças a Deus que foi pedido perdão, mas essa dívida continua. Essa dívida com o povo negro continua. É um aviso do céu. Nada de escravidão, nada de explorar o povo negro, nenhuma pessoa humana. Nada de excluir, de marginalizar ninguém. É um aviso do céu. Deus nos quer como irmãos e irmãs. Deus nos quer como uma única família, a família dos seus filhos e filhas, porque do que era dividido, seu filho Jesus fez um só. Ele derrubou o muro que nos separava, que nos dividia, e fez de nós essa comunhão bonita de fraternidade, de irmãos e irmãs. Que Maria, a Virgem Aparecida, proteja com maternal proteção todas as crianças, para que evitem todos os perigos desse mundo violento e possam descobrir os verdadeiros valores da vida. Que Maria e a Rainha Esther, imagem de Maria intercessora, nos ajude a assumir cada vez mais os valores da vida, nos ajude a realmente a sermos pró-vida, em todas as suas fases, em todas as suas expressões.